Prontos. Agora nós podemos começar a parte de ácidos propriamente. Tá? Já entendemos que os ácidos fazem parte de um grupo maior, que é o que a gente vai chamar de eletrólito. Tá? Quando Arrhenius percebe essa história de eletrólito, dissociar, ionizar, ele percebe também que existe um padrão. Tem alguns eletrólitos que, quando ionizam, liberam sempre o mesmo tipo de íon. Então, a ideia do Arrhenius foi classificar os eletrólitos de acordo com o tipo de íon que cada um libera. Então, se o eletrólito liberar H+, eu vou chamar ele de ácido. Se o eletrólito liberar OH-, eu vou chamar ele de base. E assim a coisa vai caminhar. Então, para os ácidos, a gente tem a seguinte definição. Ó. Ácido é toda substância que em água sofre ionização e libera o cátion H+, o famoso cátion H+. Tá bem? Beleza? E aí, gente, eu coloquei aqui uma figura que é uma repetição do que a gente discutiu agora há pouco, ó, na parte anterior. Ó, aqui você tem uma substância que é um ácido. Ó, aqui está o tracinho, tá vendo? Ó? O tracinho é o par de elétron. Quando o ácido perde o hidrogênio, esse hidrogênio ele vai reagir com a água, vai fazer a ligação dativa, a ligação coordenada, e vai formar esse íon H3O+, ó lá ele aqui, ó. Ó a carguinha mais aqui, ó. Aqui ele representou a carguinha como sendo de todo o íon, tá vendo? A gente sabe que essa carga, ela está no hidrogênio, mas na hora de representar, eu represento no íon inteiro, tá? Eu posso simplesmente escrever, gente, assim, ó. Hum, tá? Esse é o jeito de escrever. Muitos de vocês aprenderam na escola, no cursinho, assim, ó. Tá bom? É importante a gente perceber que as duas maneiras, elas são consideradas corretas para você escrever. Embora esta daqui seja a mais correta, se é que isso é possível. Tá? Porque ela é mais detalhada. Então, o que eu aconselho vocês? A terem em mente as duas formas. Tá? Para quem vai fazer uma prova, para a maioria de vocês que talvez só vai fazer prova de múltipla escolha, você não vai ter que escrever uma resposta, nada, então tranquilo. Agora, para quem vai fazer prova que tem aí uma segunda fase, alguma fase discursiva, é bom conhecer essas duas maneiras, tá? A gente vai voltar a falar disso, como eu já falei, lá na parte de equilíbrio, tá? Porque depois a gente vai descobrir que essa reação, ela é uma reação reversível. Mas eu não vou entrar muito nessa discussão agora, senão a aula vai ficar mais pesada ainda, tá? Beleza? Outra coisa, né? Reforçando aquilo que a gente já discutiu também na parte de ionização, percebe que quando o ácido ioniza, então isso aqui é o ácido, ó. Gente, presta muita atenção no que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Todo ácido, quando ioniza, além do H+, libera um ânion. Tá? Então, tem um recado aqui para o seu cérebro. Qual é o recado que eu vou dar para o seu cérebro agora? Toda vez que você memorizar um ácido, memoriza também o ânion.
E, gente, é super simples, né? O ácido é o HCl. Tira o hidrogênio. O ânion é o Cl-. Ele fica negativo. Ele fica negativo, tá? Beleza? Por que do ânion? Ué, por que o cloro ficou negativo? E aí? Lembra que o hidrogênio deixa o elétron dele? Lembra que o hidrogênio, na hora que ele sai, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ó. Opa, não aqui. Calma aí. Aqui, ó. Ó o ânion aqui, ó. Fica negativo. Fica negativo. Toda vez que o hidrogênio sai da molécula, ela fica negativa. Porque ele deixa o elétron. Tá? Beleza? Beleza? Ok. Maravilha. Peraí, volta lá. Tá. Ah, pode tirar print aqui. Pode tirar print. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para alguns ácidos ionizando. Vamos pegar alguns ácidos famosos e vamos ionizando eles, tá? Nós vamos perceber algumas coisas. Então vamos lá. Olha só. Existem ácidos, pessoal, que têm na molécula vários hidrogênios. Vamos pegar um exemplo aqui famoso. Ó, ácido sulfúrico. Gente, presta atenção nos hidrogênios. Opa, perdão. Ó, eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Tá? Esses hidrogênios, eles vão ganhar um nome a partir de hoje. Eles vão se chamar hidrogênios ionizáveis. Hidrogênio ionizável. Hidrogênio ionizável. Tá. Por que ele chama, por que ele tem esse nome? Porque ele vai reagir com água para poder sair na forma de H+. Então, o que acontece quando você põe um ácido desse na água? Ele reage com a água, só que ele vai reagindo em partes. É o que a gente vai chamar de ionização em etapas. Vai acontecer uma primeira ionização. Como que vai funcionar essa primeira ionização? O ácido vai reagir com a água e um hidrogênio vai sair daqui e vir para cá. Um vai formar H3O+, que o hidrogênio gruda ali na água e vai formar, olha só que coisa louca. Ó, pronto. Tá vendo? Cada molécula de água só consegue capturar um hidrogênio. Então, se o ácido tem 2 hidrogênios para liberar, ele vai reagir primeiro com uma água e ele vai sofrer uma ionização parcial, porque ele ainda não perdeu os hidrogênios, todos. Aí o que acontece? Numa segunda ionização,
Aquele negócio ali, ó, vai reagir com outra água para formar H3O+, um outro H3O+, né? Outro H3O+, e aí eu formo isto, ó. Olha que doideira, mano. Você vai desmanchando o ácido. Você vai literalmente desmanchando ele. Ele vai se tornando um íon cada vez mais negativo. Aqui tem o -1 e outro aqui, ó. Então, esse aqui é o íon SO4. Esse íon é famoso, né, gente? E esse aqui é o HSO4. Meu, podem perguntar aí. Eu imagino que tenha muita pergunta, vai. Pode mandar. Manda ver. Não? Vamos fazer com outro, então? Ah, apareceu uma pergunta aqui, peraí. Tudo bem? Vamos fazer com outro. Vamos fazer com outro. Já que nós estamos no inferno, vamos lá. Vocês tiraram o print? Eu vou apagar esse quadro, hein? Vamos lá. Eu vou desenhar um aqui. Esse aqui também é bom, hein? Olha lá. Esse é o fosfórico, né? Fosfórico. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Dan, é, tem como parar na primeira ionização? Cara, tem, velho. Deixa eu contar rapidão. É muito louco isso. Só que assim, eu vou contar só metade da história, tá? Eu não vou contar a história inteira, não. Porque não dá para contar a história inteira. O que acontece é o seguinte: para você ionizar um ácido, o que você tem que fazer com ele? Pôr na água, não é? Toda água, presta atenção no que eu vou falar agora. Toda água tem um pH. O pH pode ser mais ácido, o pH pode ser mais básico, ou o pH pode ser mais neutro. Tudo bem? Vamos colocar dessa forma. Quantos hidrogênios tem esse cara? Três. Três não, dois. Perdão, dois. Se eu quiser que ele libere um hidrogênio, eu tenho que jogar esse cara num meio mais ou menos ácido. Se eu jogar um ácido sulfúrico numa água que tiver muito básica, ela consegue arrancar os dois hidrogênios. Então, o lance é como é que você controla o número de hidrogênios que você quer que o ácido libere. Depende do pH que você joga ele. Quanto mais hidrogênios você quiser que ele libere, mais básico tem que ser a água que você joga ele. Entendeu mais ou menos como que funciona o negócio? Então, por exemplo, só para você entender mais ou menos, para eu arrancar esses dois hidrogênios dessa molécula, eu tenho que jogar esse ácido num pH tipo 8,5. 8,5. 8,5. Se eu jogar em 8,5, eu arranco os dois. Se eu jogar esse ácido num pH 4, aí eu arranco um só. Entende? Então, é mais ou menos isso. Inclusive, mano, isso é muito foda, porque isso é pergunta de vestibular. Esse cara, dá para calcular. O cara pergunta assim: qual é o pH que eu tenho que jogar o ácido para ele sofrer só uma ionização? Dá para calcular isso, tá? E, tipo, não é tão foda. A gente vai até falar um pouco sobre isso. Agora, por exemplo, já emendando na tua mesma pergunta, aqui, ó. Esse aqui tem três, velho.
3. Só para você sentir. Para você arrancar os 3, você tem que jogar esse cara num pH 11. 11. Extremamente básico. Aí eu consigo arrancar os 3. Se eu jogar ele num pH tipo 8,5, 9, eu arranco 2 hidrogênios. Então, tipo, quanto mais hidrogênios você quer arrancar, mais básico tem que estar o meio, tá? Então vamos lá. Primeira ionização. Vai imaginando o hidrogênio saindo. Ó, primeira. H3PO4. Oh, Deus. Ó, H3PO4 mais água, dando H3O mais H2PO4, 1 menos. Quem é o H2PO4, 1 menos? É esse aqui. Esse é o primeiro íon. Aí, esse íon vai perder o segundo. Mais água, dando H3O mais. Mano, vai escrevendo comigo, hein? Vai escrevendo comigo. Pra você aprender a fazer isso também. Ó, tirei o segundo hidrogênio. Quem é ele? Pronto. Aqui. Aí, se o meio tiver muito alcalino, aí esse cara perde o último. E aí vira o PO4. 3 menos. Que daí fica esse aqui, ó. Ó lá. Tá aqui. Tá? Beleza? Ahn, É, é, exato. É daí que vem os ânions. Fosfato, sulfato, carbonato, nitrato. Por isso que eu falei para vocês, tipo, se você sabe a fórmula do ácido, você sabe a do ânion. É só arrancar os hidrogênios. Arranca um hidrogênio, tem um íon. Arranca outro hidrogênio, tem um íon. Arranca outro hidrogênio, tem um íon. Entendeu? Tranquilos? Só uma coisa, tá? Não, eu não vou falar isso agora, porque se eu falar eu vou induzir. Deixa. Tira print. Hum, fala. Gente, agora vem uma parte muito pentelha, cara. Fica até constrangido de falar isso. Mas a parte é bem, bem chatinha. Por quê? Nomenclatura. Nomenclatura. O que você precisava saber de ácido, você já sabe. Libera H+, tem o hidrogênio, tananã. Depois eu vou colocar uns outros ácidos lá para a gente montar as fórmulas. Mas é isso aí. A parte que é um pouco desafiadora é associar o nome à fórmula. Mas isso com o tempo também desaparece, tá?
Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é estabelecer alguma lógica para as regras de nomenclatura, porque elas têm lógica. Porque quanto mais lógica eu busco, menos eu tenho que decorar. Então, o meu objetivo é esse. No final das contas, você vai acabar memorizando muita coisa, tá? Beleza? Ah, tem uma pergunta aqui. Dan, então sempre vai ser o ácido que vai liberar o íon H+, né? Sempre o ácido que vai liberar o íon H+. E assim, né, gente? Vocês perceberam que, não sei se perceberam que o padrão é sempre na água o negócio. Não é tipo uma coisa meio que genérica. É tipo uma coisa muito específica. São substâncias que na água liberam. Então é sempre para a água que ele vai liberando, tá? Não, não tem nenhuma individualidade. Pode ficar tranquila que tá tudo certo, tá? Todos, inclusive, na orgânica tem ácido também. Não sei se você lembra que tem aquela história do ácido carboxílico. Quer ver? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Espera aí. Quer ver? Vamos pegar um ácido aqui. Na orgânica. Qual que é o ácido mais famoso da orgânica? É o acético. É o acético. Ô, gente, olha essa ligação aqui, ó. Opa, peraí. Olha essa ligação aqui, ó. Não é igual às outras? Vocês estão percebendo que o hidrogênio, ele aparece sempre ligado num átomo bem eletronegativo? Tá? Essa ligação aqui vai quebrar. Ela vai quebrar. Então, olha o que vai acontecer. Na água, vai virar, ó, ao menos. E o hidrogênio vem aqui e vira H3 ou mais. Tá vendo? Ó? Aconteceu a mesma coisa. Liberou o hidrogênio na água, a água recebeu hidrogênio, virou H3 ou mais. Tananã. Tudo bem? Dá uma olhada nessa tela e veja se você tem uma pergunta para me fazer. Não? Ninguém tem nenhuma pergunta para me fazer dessa tela? Vou deixar a tela mais um pouco aí. Ó, veio uma pergunta aqui. O que muda de ser um ácido de arrênios e da orgânica? Nada. Um ácido de arrênios é qualquer espécie que libera H+. O da orgânica tem carbono. Ele só é um ácido orgânico por quê? Porque ele tem carbono. Então, nesse sentido, nada. Tá? Beleza? Para onde foi o H+? Para a água? Olha aqui, ó. H3 o mais. Tá vendo? Aqui eu tinha 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 3. Então ele foi para a água. A água pegou o hidrogênio, igual aconteceu com os outros ácidos. Tá? Tranquilo? Só para exemplificar com outro ácido. Não sei se querem tirar print.
Veio outra aqui. Agora veio uma pergunta. Essa pergunta eu estava esperando. Ô, gente, e os hidrogênios que estão no carbono, tá vendo? Não aconteceu nada com eles. Perceberam isso? Eu só tirei, na hora de montar a ionização, eu só tirei o hidrogênio do O. Então, esse exemplo, ele mostra para a gente uma coisa. Ele mostra para a gente o seguinte: nem todo hidrogênio é ionizável. Nem todo hidrogênio é ionizável. Tá? Aí veio uma outra pergunta em cima dessa, que tem a ver. Ô Dan, o hidrogênio está sempre ligado no oxigênio? Quase sempre. Na verdade, o que você vai perceber? Porque assim, gente, tem lógica isso, tá? O que acontece? Quando o hidrogênio sai, ele não sai na forma de H+. Vocês lembram por que ele sai na forma de H+? Alguém lembra? A gente falou sobre isso. Por que o hidrogênio sai na forma de H+? Essa resposta ela passa pelo fato de estar no oxigênio. Ó, responderam aqui. Porque ele perde elétron. Legal. Porque ele perde elétron. Por que ele perde elétron? Porque o elétron fica no oxigênio. Boa. E por que o elétron fica no oxigênio? Aí veio. Porque ele é muito eletronegativo. Então, sabe qual é o problema, gente? O hidrogênio, para ser ionizável, ele tem que estar ligado a átomo que puxa elétron. Muito eletronegativo. Por isso que os hidrogênios que estão ligados no carbono, eles não conseguem sair dali. Porque para ele sair, ele tem que deixar o elétron no átomo. Só que o carbono não puxa elétron. O carbono não tem essa característica de puxar. Então, tipo, o que já identificaram? Todas as vezes que o hidrogênio sai, ele sai do oxigênio. Por quê? Porque nos ácidos que têm oxigênio, o hidrogênio que está ligado nele é o que vai sair. Os outros ficam. Os outros ficam. Por que a gente não tinha percebido isso? Por isso que eu falo para vocês, gente, puta, como é importante perguntar as coisas. Porque se não perguntam, isso passa. Isso passa. Porque pediram para falar uma coisa, eu puxei um ácido da orgânica e isso apareceu. Porque antes não tinha aparecido. Ó, olha para esse exemplo. Por que a gente não tinha percebido isso antes? Porque a gente tinha pego exemplos onde todos os hidrogênios estavam ligados no O. Quando eu peguei um exemplo diferente, o problema apareceu. Entende? Tipo, é muito importante perguntar. Para a aula, fala alguma coisa, que aí surge as coisas, tá? Então, resumindo, quando que o hidrogênio é ionizável? Quando ele está ligado num átomo muito eletronegativo. Quer ver um outro exemplo? Ó, eu vou desenhar um ácido aqui para vocês. Dá uma olhada. Quantos hidrogênios
eu tenho para liberar nesse ácido? Só esse aqui, ó. Ô, gente, aí, claro que, né? Vamos lá. A gente só sabe isso porque você está vendo a estrutura. Por isso que às vezes é importante saber desenhar o ácido. Tipo, tem algumas coisas que você só se liga quando você desenha o ácido. Porque na fórmula você não percebe isso. Na fórmula você vê lá o ácido com 3 hidrogênios, você quer tirar os três. Tipo, foda-se, tira 3, 4, quanto estiver. E tipo, não é assim, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Peraí. Já. Essa daqui é. Esses truquezinhos é foda, né, cara? Beleza? Tira print aí. Tira print, print, print. Peraí que eu fechei aqui. Vou pegar o celular lá fora. Eu tinha. Esqueci o celular lá fora. Ô, gente, agora é a parte chata, velho. Aqui, agora é a parte chata. Hidrácido oxiácido. O que a gente quer aqui é estabelecer padrão de nomenclatura. Padrão de nomenclatura. Como que a gente vai dividir os ácidos? A gente vai dividir pela fórmula deles. Então, a gente tem um grupo de ácidos aqui, que eu vou chamar de HXE, onde esse E é um elemento qualquer, tá? Ó. Esse aqui é o grupo dos HXE. Esse grupo de ácidos, o grupo inteiro, né, é chamado de hidrácidos, e a nomenclatura deles é terminada com o sufixo hídrico. Tá aqui. São 6: fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico, sulfídrico. Tá? Como é que você decora isso? Fazendo exercício, vai aparecer uma vez, você vai balancear uma reação, uma hora vai fazer. Isso, tá? Vocês têm que relaxar com isso. Não precisa ficar muito preocupado em ficar decorando. Você vai decorar se você fizer exercícios. Então, estudar esse assunto vai te ajudar a decorar, tá? Depois, a gente tem uma segunda categoria de ácidos, que também eu separei 6, tá? Esses ácidos têm oxigênio na estrutura. São aqueles que nós estávamos desenhando até agora, né? Esses ácidos eu vou chamar de oxiácidos mãe. Mãe. Vocês já vão entender por que isso. Na nomenclatura, a terminação fica ico. Tá aqui o 6. Clórico, nítrico, carbônico, sulfúrico, fosfórico e bórico. Tá aqui. Esses são os 6 mais importantes dessa categoria, e junto com esses outros 6. Aqui estão os 12 mais importantes. Tudo bem? Ponto. Acabou aqui. Agora, nós temos um problema. Deixa eu ver se eu já vou falar do problema. Já vou falar do problema. Por exemplo, dá uma olhada. Vamos pegar um ácido desses daqui que eu coloquei. Gente, cloro. Dá uma olhada no cloro. O cloro, ele forma ácido clorídrico, que é o HCl,
e ele forma ácido clórico, que é o HClO3. Ô, gente, o cloro, ele pode fazer muitas ligações dativas, tá vendo aqui, ó? Isso significa que ele pode se ligar a vários oxigênios. Ele pode se ligar até 4 oxigênios, ó. Ele pode fazer uma ligação aqui com O, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, o que que acontece às vezes? Alguns elementos formam vários ácidos parecidos. O cloro é o caso extremo, porque ele forma 5 ácidos. 5. E aí, o que que os caras tiveram que fazer? Criar uma regra para isso. Criar uma regra. Então, por que que esse grupo é chamado de mãe? Porque se você decorar o nome desse, você decora as variações. Então, a gente usa a palavra mãe, entre aspas, porque é como se fosse o referencial. Então, eu memorizo que o ácido clórico é HClO3. Qualquer variação, eu sei dar o nome, porque eu memorizei o mãe. Por isso essa lista aqui, gente, ela é bem importante. Tanto é que são os que mais aparecem. São os que mais aparecem, tá? Beleza? Como que funciona esta regra da variação? Vamos lá. Ah, tira print aqui, por favor. Beleza. Tá. Bom, o que que eu fiz? Ó, a gente tem aqui na lista 6 ácidos mãe. 6. Desses 6, quem é que tem esse problema de variar? 4. O clórico, o nítrico, o sulfúrico e o fosfórico. Esses 4. Tá? Os outros não têm variação. Tá. Qual vai surgir? Quais são as variações? A primeira variação são ácidos que têm um oxigênio a menos. Então, ó, presta atenção na forma. Opa, presta atenção na fórmula do ICO e na fórmula do oso. Ó, oso. Então, eu tenho o ácido clórico com 3 oxigênios. O ácido com 2 oxigênios, eu vou chamar de oso. Então, você vai fazendo a variação pelo número de oxigênios, que é o que muda efetivamente na molécula. Então, tipo, o ICO tem 3. Para o cloro, né? O cloroso tem 2. Tá? Nota aqui, ó, nítrico, ácido nitroso. Fechou? Ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Fosfórico, fosforoso. Tá vendo? Tá? Então, essa é a primeira variação. A segunda variação... Opa. É o grupo dos ácidos que tem 2 oxigênios a menos em relação ao ICO. 2 oxigênios a menos. Então, eu tenho o clórico, tirei um oxigênio, virou cloroso, tirei outro oxigênio, virou hipocloroso. Hipocloroso. Esse prefixo hipo, ele está mais associado ao oxigênio, né? Porque quando eu falo hipocloroso, parece que tipo tem menos cloro. Não, na verdade tem menos oxigênio que o oso. Ele é o cloroso com menos um oxigênio, tá? Não tem para nitrogênio, não tem para enxofre, mas tem para o fósforo. Fósforo tem essa variação também, que é o hipofosforoso, tá? Então, fosfórico, fosforoso, hipofosforoso. Acabou. Aqui, tá?
E aí nós temos uma quarta possibilidade, ou terceira variação, né? Terceira variação. Terceira variação. Só tem um caso, que é o do cloro, que são ácidos que têm mais oxigênios que o íco. Mais oxigênio que o íco. Que é o caso só do cloro. Dessa lista, né? O clórico e o perclórico. Eu acrescento um prefixo per no nome. Perclórico. Tá? Perclórico. Você tem permangânico, percrômico, tem vários. Mas famoso, assim mesmo, só o perclórico. Tá bem? Beleza? Gente, não vou perder muito tempo aqui, tá? Porque é regra. Então, tipo assim, se alguém tem alguma dúvida do porquê dos prefixos, ok, a gente até fala um pouquinho aqui, mas não tem muito que ficar preocupado, tá? Se você tiver como meta memorizar os ICO, memorizou os ICO, os outros vêm por tabela, tá? Beleza? Vamos lá, vamos continuar que tem mais regra. Bom, agora temos uma outra situação. O que eu acabei de discutir com vocês? Nós temos ácidos com 3 terminações diferentes, não temos? Tá bom. Só que, gente, todos os ácidos liberam íons. Então, veja, aqui, ó, o ácido nítrico, ele está liberando o H+, e o NO3-. Eu quero dar nome para o ânion. Pro ânion. Aqui, então eu chamei de nitrato. Quando o ácido é o clorídrico, o ânion é cloreto. Quando o ácido é sulfuroso, o ânion é sulfito. Então, o que eu percebo ao olhar para os nomes? Que o ânion ele tem uma variação de nome também. Ou o ânion é ato, tipo nitrato, carbonato, sulfato, fosfato. Ou é cloreto, sulfeto, cianeto, brometo, iodeto. Ou é sulfito, nitrito, fosfito, clorito. E aí, qual é a regra, gente? A regra é essa daqui, ó. Você vai associar a terminação do ácido ao ânion. Então, tipo, para todo ácido que termina em ico, exemplo, vamos lá. Ácido sulfúrico. Imagina esse cara indo para a água. Tira os hidrogênios. Sulfato. Tudo bem? Você não precisa escrever a reação. Só imagina o ácido perdendo hidrogênio. Imagina o ácido perdendo hidrogênio. Ficou o sulfato. Quer ver outro famoso? Ácido carbônico. Ácido carbônico. Como é que é o ânion? Como que é o ânion? Tira os hidrogênios. CO3, 2-. Como que é o nome do ânion? Carbonato. Sacaram? Vamos pegar um outro aqui, ó. Terminação hídrico. Quer ver um famoso? Ácido cianídrico.
Na hora que ele vai para a água, o hidrogênio sai da forma de H+, sobra CN-. A terminação do ânion é eto. Então isso aqui vai chamar cianeto. Cianeto. Outro, vai. Esse famoso, ó. Ácido nitroso. Terminação oso. Oso. Ah, então tira o hidrogênio. Joguei na água. Liberou NO2. Menos. Carguinha -1. Né? Nitrito. Nitrito. Tudo bem? Tá? E isso aqui, gente, é regra. É memorizar. É prática. Então, com o tempo, isso vai melhorando. Tá? Eu me lembro que quando tipo assim, eu gostava desse assunto, tipo, por mais idiota que ele pareça, eu gostava no cursinho. Então, tipo, eu lembro que na hora, quando eu tive esse assunto, o que que eu fiz? Eu fui lá, sentei e montei uma tabela. O que que eu fiz? Peguei uma folha e coloquei a fórmula do ácido, a estrutura, a equação de ionização e o nome do íon. Para cada ácido eu fiz isso. Perdi a tarde inteira, né? Perdi a tarde inteira. Mas valeu, tá? Valeu. Tá bom? Certo? Print, 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 print. Para nós encerrarmos a nossa discussão de ácidos, eu ainda gostaria de falar um negócio para vocês. Ó, vamos retomar aqui aquela questão da força. Só que agora eu quero falar da força de ácidos, especificamente. Então, lembra que a gente discutiu que a força de um eletrólito tem a ver com o tal de grau de ionização ou grau de dissociação? Então, vamos encerrar nossa discussão de ácido com um exemplo disso, para a gente entender um pouco melhor. Imagina que você tem um ácido, que eu chamei aqui de HX, tipo um ácido X, tá? HCl, enfim. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na água 1000 moléculas. 1000 moléculas, tá bom? 1000 HX. Aí, esse ácido vai ionizar 750 moléculas. Então, gente, lembra daquele exercício que a gente fez na aula de mol? De que uma molécula libera um H, um átomo disso e um átomo daquilo? Olha isso acontecendo aqui, ó. Imagina que 750 moléculas quebraram. Quebraram. Quando essas 750 moléculas quebraram, elas vão se transformar em 750 H+, e 750 X-. Os átomos quebraram. Tá. O que sobrou no final? No final, eu tenho 250 moléculas que não ionizaram. Não ionizaram. Peraí. Peraí. Opa. Não ionizaram. Tá? Olha a quantidade de íon que tem lá dentro, gente. 750 cátions, 750 ânions. Tá? Então, para esse ácido, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Pega o número de moléculas que ionizou. Quantas? 750.
e divide pelo total de moléculas que eu coloquei na água. O grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa, essa vai ser a letra que a gente vai usar para o grau de ionização, tá, gente? Vai dar 750 sobre 1000, que dá 0,75. 0,75. Vocês entendem o que significa esse 0,75, gente? Numa linguagem mais matemática? O que seria isso? 0,75. Se você multiplicar isso aqui por 100, o que isso te dá? Exato, exato. É uma porcentagem mesmo, no final das contas. Ah, professor, mas como que eu vou saber que 750 ioniza? Isso é um outro problema. O que eu quero que vocês entendam é que eu posso calcular este grau. Se eu tiver as informações, eu calculo o grau de ionização do cara, tá? E a partir dali, eu tenho a tabela, ó. Aquilo que eu tinha falado para vocês naquele slide lá do começo da aula, tá? Ácido forte, grau de ionização acima de 50. Ele colocou aqui de bandeja uns exemplos, ó. HCl, 92, ó. Tá vendo? Aço bem forte. De moderado, um exemplo é o HF, ó. 8%. De cada 100 moléculas, 8 ionizam. Gente, olha o ácido carbônico, gente. 0,18. Tipo assim, de cada 1000 moléculas, uma ioniza, aproximadamente. É muito pouco. Mas ele ainda é classificado como um ácido, tá? Beleza? Claro que se eu jogar esses ácidos na água, eles não só vão conduzir eletricidade de maneiras diferentes, tipo, quem conduz melhor eletricidade? O HF na água, porque ele libera mais íons. Como eles também vão mudar o pH, né, de maneiras diferentes. Quando eu jogo um ácido forte na água, gente, o pH despenca. Quando eu jogo um ácido fraco, o pH baixa só um pouquinho. Então, isso tem uma outra explicação, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá bom? Beleza? É isso. E para mim já deu aqui.